Olá, fala pra mim, você se sente inseguro algumas vezes, em alguns momentos, quando você tem que ir em determinados lugares, quando você tem que encontrar determinadas pessoas, quando você tem que participar de algum evento, ou mesmo quando é solicitada a sua participação para fazer alguma coisa dentro de um grupo, pode ser no seu trabalho, de repente até na sua família. Você sente insegurança? Você sente lá dentro que talvez não consiga, que talvez você até não seja merecedor daquela confiança que estão colocando em você, e você acaba indo para essas situações com esse sentimento, se sentindo que pode errar a qualquer momento, sentindo que de repente você pode não atender às expectativas alheias. Você se sente julgado quando você chega nos locais, quando você vai participar de alguma reunião, ou mesmo quando você vai a algum lugar que você nunca foi, como por exemplo, quando você inicia um novo curso, quando você vai para uma entrevista de emprego, quando você vai de repente assistir uma palestra. Você sente que as pessoas estão te julgando, de repente estão olhando a roupa que você está vestindo, a forma que você está se comportando. Você fica com esse sentimento dentro de você, muitas vezes, poucas vezes. Se fosse para dar uma nota agora de 0 a 10, o quanto você se sente inseguro quando você vai para essas situações, ou mesmo outras da sua vida que eu acabei de citar agora para você. Dá uma nota aí para você mesmo, de 0 a 10. Qual é o seu grau de insegurança? Qual é o seu grau de sentir-se julgado pelos outros quando você participa desses eventos, desses locais, dessas reuniões, dessas situações? Se você se sente assim, eu já vou lhe falar que isso é normal. Todo ser humano tem insegurança em algum nível, todo ser humano se sente julgado em algum nível. A gente passa por isso naturalmente, faz parte de nós. Então a questão, se você respondeu aí uma nota 5, 6 na pergunta que eu acabei de fazer, a grande questão não é se você se sente julgado, se você se sente inseguro, porque isso todo mundo se sente. A grande questão é quando você se sentir inseguro e julgado impede que você faça coisas. Impede que você faça as coisas que você gostaria de fazer. Quando isto te bloqueia, quando isto te paralisa, quando isso deixa você numa posição de se sentir inferior, de se sentir realmente com a autoestima baixa, quando você realmente não consegue sair do lugar, não consegue realizar coisas em função de ter esse sentimento muito forte dentro de você. Esse é o ponto que nós temos que trabalhar com você hoje aqui nesse vídeo. Então, partindo dessa nota que você acabou de dar de 0 a 10, nós vamos desenvolver aqui o conteúdo e eu te convido, realmente, se essas perguntas já mexeram com você, a continuar até o final desse vídeo, porque às vezes numa sacada, numa frase, numa palavra, pode ser que esteja aí aquilo que você precisava para dar uma mudança, para dar um basta nessa situação, para que você possa realmente se sentir uma pessoa melhor, mais completa, mais feliz consigo mesmo. Combinado? Então, vamos em frente. Olha só, eu quero começar dizendo para você o seguinte: existem 3 tipos de percepções que o ser humano realiza. A primeira percepção é aquela que nós temos sobre nós mesmos e sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É a nossa percepção, tá certo? É a minha percepção, é a sua percepção sobre nós mesmos e sobre o que acontece ao nosso redor. A segunda percepção é aquela que as outras pessoas têm, ou seja, as próprias percepções delas, a forma como elas veem a nós e a forma como elas veem o que está acontecendo ao seu redor. Até aí está tudo bem. Cada um tem a sua percepção do mundo, cada um tem a sua percepção das coisas que estão acontecendo. Mas existe uma terceira percepção que mora conosco e que pode ser muito perigosa para cada um de nós. Pode estar sendo muito perigosa para você e na sua vida nesse momento. É a percepção que a gente tem do que a gente acha que os outros estão achando sobre nós. A gente acha o que os outros estão achando sobre o que está acontecendo. Esta é a percepção mais perigosa de todas. É a que te bloqueia, é a que te paralisa. Então eu quero perguntar para você já nesse momento, o quanto você se preocupa com a percepção das outras pessoas com relação a você? Isso é muito forte na sua vida? Isso impacta muito dentro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções? Agora uma segunda pergunta. Dessas 3 percepções que eu acabei de falar, quais delas são realmente verdade? São aquelas que realmente existem? A primeira percepção, a minha percepção, a sua, a percepção de cada um de nós sobre nós mesmos, sobre o que está acontecendo, é a nossa percepção. Ela existe, ela é real. Eu realmente sinto dessa forma. A percepção das outras pessoas
a respeito de nós, a respeito do mundo, a percepção delas é real também para elas, portanto também é uma percepção verdadeira. Mas a terceira percepção, aquela que você pensa que os outros pensam sobre você, será que essa percepção é verdade? Será que realmente você está certo sobre aquilo que você acredita que os outros pensam de você? Faça uma pergunta para você agora. O que você acredita que as pessoas pensam quando te veem pela primeira vez? O que você acredita que as pessoas acham de você quando elas te veem pela primeira vez, sem te conhecer? Elas não conhecem você, você não conhece. Você acabou de chegar num lugar. Uma fila de banco, por exemplo. Chegou lá, o banco está cheio de gente. Você acabou de entrar lá, você dá uma olhada, tem um montão de gente que você não conhece ali. Qual é a percepção que você imagina que as pessoas estão tendo sobre você? Será que essa percepção é verdadeira? É possível, de alguma forma, em algum nível, que você possa sequer imaginar o que está passando na mente das outras pessoas? Não faz sentido nós termos esse pensamento, pois como é que a gente vai poder dizer, nossa, eu acho que aquela pessoa está me achando mal vestido, eu acho que aquela pessoa está me achando descabelado, aquela pessoa acha que eu isso ou aquilo. Isso está aonde? Está no campo das realidades ou está apenas na nossa mente, na nossa imaginação? Então será que você realmente é tão julgado assim quando você chega nos locais? Ao ponto de você se sentir inseguro com relação a você mesmo? Será que eu estou me comportando conforme eu devo me comportar? Será que as pessoas estão achando de mim aquilo que eu gostaria que elas achassem? Será que elas estão percebendo os meus pontos positivos, os meus pontos fortes? Será que elas me acham bonito? Será que elas me acham feio? Isso traz insegurança para você, quando você começa a se questionar. Então é muito importante que você ponha na sua mente agora, para sempre, não retire mais daí de dentro. Você deve sempre evitar imaginar o que as pessoas estão pensando sobre você, estão achando de você, pois esse pensamento não vai te trazer nenhum resultado. Aliás, vai te trazer um resultado negativo, vai fazer com que você se sinta talvez mal consigo mesmo, talvez você mesmo vai ficar aplicando julgamentos sobre si próprio, de uma maneira que não faz sentido nenhum. Então começa a se conectar com essas duas realidades que são as únicas reais. É a sua realidade, as realidades das outras pessoas. Não tem nada a ver você ficar imaginando essa situação. Isso não vai te trazer nada de positivo, certo? Está fazendo sentido para você? Espero que sim, porque esse assunto aí realmente eu tenho certeza que muita gente passa por essa situação e sofre com isso daí. Então vamos juntos desenvolvendo. Tendo essa ideia inicial, eu vou te falar o seguinte. No meu caso, Maurício, qual a percepção que eu tenho das pessoas sobre mim hoje? Hoje eu tenho uma percepção bem tranquila que é a minha. Então, na realidade, eu não fico pensando assim 100% no que as pessoas estão achando ou dizendo. Mas tem um pouquinho, tem um percentualzinho lá dentro da gente, onde a gente se cobra sempre. Então, eu costumo me cobrar sempre com algumas coisas. Com a roupa que eu estou vestindo, se está tudo arrumadinho, tudo no lugar correto, se o cabelo está ajeitadinho. Isso é uma coisa que eu tenho comigo mesmo. Eu gosto de estar assim. Então não é algo que eu faço para necessariamente agradar quem está fora de mim ou coisa parecida. É uma coisa comigo mesmo. Mas quer saber a verdade? Eu já fui diferente, eu já tive muita dificuldade com isso. Pois na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre me julguei muito fortemente inferior aos outros. Sempre me julguei menor, menos importante, menos inteligente, com menos habilidade para esportes, para qualquer outro tipo de coisa, para dança, para trabalhar algumas dinâmicas. Eu sempre me achei inferior. Sempre. E isso me fez sempre sofrer muito, porque me impedia, às vezes, de entrar em alguns eventos, de entrar em participar de alguns grupos, participar de algumas coisas, porque eu realmente não me sentia bem. Eu pisava nesse tipo de evento, logo já me sentia sendo julgado, sendo condenado, etc. Então, para evitar essa situação, o que eu fazia? Eu sempre inventava alguma coisa. Nas aulas de educação física, por exemplo, sempre tinha que jogar bola. Eu não gosto muito de jogar bola, né? Não jogo até hoje. Nunca foi muito assim uma das minhas habilidades principais. Mas eu podia ir lá jogar, porque afinal de contas era só uma aula. Mas o que eu fazia? Eu chegava ao ponto de aparecer mancando do lado do professor
para dizer assim, estou machucado, não posso jogar hoje. Por quê? Na minha cabeça eu ia entrar naquela quadra e todos os outros meninos iam ser super jogadores de futebol. E eu ia ficar lá parado sem saber o que fazer. Ia pagar mico, ia virar piada geral. Então o que eu fazia? Eu me isolava. E o que aconteceu comigo? Hoje eu tenho 42 anos, eu sou uma pessoa que não consigo jogar bola, porque realmente eu trouxe isso ao longo da minha vida. Então eu não desenvolvi, eu não dei para mim a oportunidade de desenvolver essa habilidade, por achar que todos estavam me julgando, por não enxergar que aqueles meninos que estavam ali então jogando super bem, um dia eles também não sabiam jogar. Eu nunca parei para pensar nisso, claro, naquela época não teria essa maturidade. Mas eu quero que isso seja um exemplo para que você perceba o quanto isso pode impactar e mudar a sua vida para sempre. Vou te falar assim também que eu sempre fui uma pessoa que sempre detestei dinâmicas de grupo. Aonde eu fosse, que alguém dissesse assim, agora vamos ficar de pé e fazer uma dinâmica. Meu Senhor, o meu mundo ali acabava, literalmente acabava. Eu já pensava, ai, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ter que dançar, vou ter que fazer algum tipo de jogo, eu vou errar, eu não vou conseguir, todo mundo vai conseguir, eu vou ficar de bobo aqui, eu sempre vou ser o último a ser escolhido no time. E isso logo já me bloqueava, ao ponto de eu já dizer para as pessoas mais próximas assim, vamos ver agora o que vai acontecer, puxa, eu não sou bom nisso aí, vamos se esforçar, né? Vamos lá, já que estão pedindo, vamos participar, tentando mostrar uma força de vontade para esconder aquele sentimento dentro de mim que dizia assim, você não consegue, você não é bom o suficiente. E isso me bloqueou muito. E isso, vou ser bem verdadeiro, é algo que eu ainda luto. Eu já melhorei, mas muito. Mas eu ainda tenho essa dificuldade. Para mim ainda há algumas situações que realmente eu preciso me concentrar, preciso me equilibrar para poder realizar. Que realmente eu me sinto bem bloqueado. Você veja, por exemplo, na nossa formatura, né, na minha formatura de faculdade, por exemplo, eu fui escolhido o orador da turma. Então eu fiz um teste, eu fiz uma avaliação, eu escrevi uma mensagem, fiz essa leitura para uma banca, né, de pessoas e fui escolhido. E eu fiz isso, mas fiz muito bem. Modéstia à parte, eu fiz muito bem. No dia da formatura, aquele salão enorme, cheio de gente, um montão de gente, um momento histórico na vida de muitas pessoas. E eu fui a pessoa que fui lá no microfone com o meu texto, com a minha mensagem e transmiti essa mensagem tão marcante que ficou marcada e gravada em muitos DVDs de muitas pessoas que vai impactar para o resto da vida. Eu fiz isso, mas com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque eu acredito que eu sou uma pessoa que tenho facilidade e habilidade para falar em microfone, para falar para grandes plateias, para falar aqui na frente da câmera, para dar uma palestra, para dar um curso, para ensinar alguma coisa. Eu sei dentro de mim que eu tenho esse dom, que eu tenho essa habilidade, essa capacidade. E eu acredito de verdade que eu sou bom nisso. Então, com este sentimento, com estas crenças fortalecedoras dentro de mim, eu fui lá e fiz a leitura de uma maneira espetacular. Tenho certeza que foi impactante para todo mundo. Por outro lado, no outro dia, tinha o baile de formatura. E nesse baile nós tínhamos uma circunstância onde cada formando teria que entrar sozinho, tocando uma música lá que a gente escolhia, e dar uma volta no salão na frente de todo mundo e parar lá no meio até todo mundo chegar lá. E eram muitos formandos. E então eu escolhi a música. E aí, pelo que eu te disse, você já sabe como que eu estava me sentindo. Já estava me sentindo peixe fora d'água para aquela situação. E quando foi a hora de eu entrar, eu entrei. Não sabia o que eu fazia. Andando e olhando para o lado, e dando um sorriso para cá, dando um sorriso para lá, e tentando fazer algum movimento que lembrasse algum tipo de dança, que mostrasse para as pessoas que eu era uma pessoa legal, que eu estava feliz ali com a minha formatura, que eu também era um cara bacana. E eu fiquei tão tenso com essa situação, né, que a hora que eu estava indo, não via a hora de chegar logo no lugar que tinha que chegar, que, sinceramente, se eu parar para pensar agora, eu nem me lembro dos detalhes desse momento tão marcante da minha vida, porque eu fiquei tão bloqueado naquele momento, querendo mostrar algo que eu achava que as pessoas queriam que eu fosse naquele momento, que eu esqueci de ser eu mesmo, eu esqueci de entrar lá e ser eu mesmo. Então olha que oportunidade eu perdi de criar memórias
positivas com essa entrada do baile, para mim aquilo é uma memória, sim, mas é uma memória de um momento que eu tive que fazer um grande esforço para superar uma dificuldade que eu tinha. Por outro lado, ser orador na frente de 500 mil pessoas não fez diferença nenhuma para mim. Aliás, inflou bastante o meu ego, me deixou super empoderado. Então veja como as nossas percepções impactam fundo no que acontece na nossa vida. Então eu pergunto para você agora, quais são as situações da sua vida onde você teve situações parecidas com essas que eu citei, aonde você se sentiu mal, aonde você se bloqueou, aonde você se sentiu inferior e talvez foi porque tinha que ir, ou talvez não foi, se negou a participar de algo em função desta insegurança. Veja como isso pode ser forte. E tem uma coisa muito importante que eu quero que você pense e reflita. Veja também a importância que tem, o impacto que tem, as crenças que nós temos sobre nós mesmos. Quando a gente acredita que a gente é inferior, que a gente não tem coordenação para dançar, que a gente não tem habilidade para jogar uma bola, que a gente não tem capacidade para chegar e falar na frente de um público, quando a gente vai semeando isso no nosso cérebro ao longo da vida, dizendo para nós mesmos, eu não posso, eu não consigo, não, isso eu sou ruim, nossa, Deus o livre, não vou fazer isso. Quando a gente vai fazendo isso ao longo da vida, sabe o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos implantando no nosso cérebro, como se fosse um computador, nós estamos instalando no nosso cérebro um monte de aplicativos. Nós estamos adicionando no nosso cérebro um montão de crenças limitantes, crenças que nos limitam, que nos impedem de fazer as coisas. Você mesmo fala tanto isso para si próprio que você acaba acreditando. E o nosso cérebro, ele acredita e aceita como verdade tudo o que nós colocamos para ele nesse sentido. Se você ouve das pessoas ou você ouve de você mesmo coisas negativas a seu respeito, isso vai entrar no seu cérebro e vai ficar gravado lá dentro. Quando você ouve das pessoas, mas você não dá devida importância àquilo que você ouviu, ainda você tem aí um pouquinho de chance disso não ficar gravado em você. Mas quando você diz para você mesmo, isso é muito forte. Quando você impõe para você determinados limites. Veja, isso acontece por quê? Dentro da nossa vida, da nossa infância, adolescência, juventude, vida adulta, nós passamos por muitas experiências, nós temos contato com muitas situações, com muitas pessoas, com muitos grupos de pessoas. E nós somos alimentados todos os dias pelas experiências dessas pessoas, pelas palavras, por tudo que está acontecendo ao nosso redor, e nós vamos dando sentido às coisas e agregando algumas como verdades, e ao agregar como verdades determinadas coisas, nós vamos adotando, nós vamos replicando dentro da nossa vida, repetindo aqueles procedimentos como se fossem verdade, como se fossem nossos. Às vezes vem algo de fora, um comportamento de alguém de fora, você, sem querer, naturalmente, por se contagiar pelo comportamento externo, isso também é uma característica do ser humano, de repente você incorpora aquilo para você. Então, quando alguém te diz assim, eu jamais vou pular dentro de um rio, porque, nossa, é muito perigoso morrer afogado. Deus livre. Nossa, fulano já morreu, ciclano já morreu, já conheci 10 pessoas que morreram no rio, é muito perigoso. Quando você for fazer aquele passeio espetacular, no final de semana, num lugar fantástico, na área rural, numa área verde, numa área livre, tá um calor danado, as pessoas estão lá brincando dentro do rio e você vai estar fazendo o quê? Provavelmente vai estar sentado na margem. Por quê? Porque o rio é perigoso, porque já matou tantas pessoas. Veja como muitas vezes essas coisas entram de maneira tão forte em você que depois você não consegue se libertar. Você acaba reagindo naturalmente, inconscientemente. Você não precisa pensar se vai ou não vai entrar no rio. Você olhou o rio, acabou, você não vai entrar e pronto. Então pode colocar esse exemplo em outras áreas da sua vida. E isso tudo eu te faço mais uma vez essa pergunta. O quanto você tem se limitado, se impedido em função desse tipo de crença, desse tipo de comportamento? Veja que o comportamento da nossa família, o comportamento dos nossos colegas de escola, no nosso trabalho, na nossa vida de maneira geral, impactam diretamente no nosso comportamento. Existe uma frase famosa proveniente de um estudo que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais nós convivemos.
Então, veja que faz um certo sentido. Você não se comporta parecido com as pessoas que estão mais próximas de você? Você vai perceber que provavelmente em alguns pontos, em alguns níveis, sim. Não 100%, claro, mas em alguns níveis, sim, você se comporta parecido. E a grande questão é, qual o comportamento dessas pessoas? São comportamentos que fazem sentido para você? Ou é o comportamento delas que você de repente está replicando de maneira inconsciente? Você adotou, você olhou para uma pessoa e falou assim, nossa, esse comportamento é espetacular, eu vou adotar para mim. Ou você simplesmente acabou absorvendo. Então, olha só, nem sempre o comportamento das outras pessoas, as atitudes, as formas de pensar, as percepções das outras pessoas são aquelas que fazem sentido para nós. É muito importante entender qual a nossa percepção das coisas, o que faz sentido na nossa vida, para que então nós possamos aplicar na nossa vida aquilo que nós acreditamos verdadeiramente e não ficar vivendo à mercê do comportamento dos outros ou ainda da percepção dos outros, achando que eles vão pensar isso, que eles vão pensar aquilo. Isto é totalmente improdutivo e eu recomendo que você imediatamente mude seu foco com relação a esse comportamento, ok? Outra questão importante relacionada com esse tópico de a gente se sentir inseguro, da gente se sentir julgado ou se sentir julgado e, por consequência, ficar inseguro, está ligado ao nosso pertencimento, aos grupos aonde nós pertencemos. Como assim grupos que nós pertencemos? Olha só, você provavelmente pertença a grupos como, por exemplo, a família é um grupo, certo? É um grupo. Quando a gente diz assim, essa pessoa é da minha família, o que nós estamos dizendo? Essa pessoa pertence ao grupo de pessoas que é da minha família. Quando eu digo assim, esse aqui é meu amigo, o que eu estou dizendo? Esta pessoa pertence ao grupo dos meus amigos e assim sucessivamente. Então você pertence a grupos, você deve ter grupos de colegas de trabalho, você deve ter grupos de amigos, você tem o grupo da sua família, perfeito? E outros grupos. Você pode, por exemplo, participar de algum movimento de fé, né? Uma igreja, algum tipo de religião, etc. Então é um grupo que você pertence também, que tem conceitos, que tem comportamentos, que tem formas de pensar, formas de agir específicas. Você pode pertencer ao grupo dos solteiros, você pode pertencer ao grupo dos casados, ao grupo dos pais. Então, veja, você participa com certeza de vários grupos. Mas a grande questão é o quanto esses grupos te aceitam da forma que você é. Então agora eu vou pedir que você reflita. Existem grupos onde você não se sente muito bem? Existem grupos onde você não se sente muito à vontade? Tipo assim, eu vou naquele local, eu vou lá com aquelas pessoas, eu vou naquele churrasco, eu vou lá naquele jantar, eu vou naquela reunião, eu vou naquele evento, mas não vou muito porque eu quero, eu preciso ir. E isso acontece muito na vida, né? A gente tem que passar por situações que às vezes a gente não está muito disposto, a gente acaba tendo que ir verdadeiramente, isso aí está tudo certo. Mas a questão é, quando você está lá, você se sente mal, se sente um pouco deslocado, talvez você esteja num grupo de pessoas e sente que você é o único que não tem assunto para falar. Tá todo mundo tão feliz conversando, dando risada, tá todo mundo interagindo e você está ali meio quietinho, meio no seu canto, você não consegue se expressar como verdadeiramente gostaria. Isso pode estar acontecendo pelo seguinte motivo. Dentro da sua mente, você acredita que o que você falar não tem importância para os outros, que o que você fizer, você vai estar sendo ridículo, você vai estar sendo uma pessoa que está ali pagando mico, como a gente diz, você vai estar sendo piada para as outras pessoas. Você pode imaginar e acreditar inconscientemente que você não merece estar naquele grupo. Você mesmo pode estar atribuindo isso para você. Talvez ninguém daquele grupo te isolou, te bloqueou. Talvez você mesmo esteja se isolando, se bloqueando. E aí? Será que isso é algo positivo na sua vida? Com certeza não, né? Com certeza não. Eu acredito que faz todo sentido para você nós aqui combinarmos que isso não é saudável, que isso não vai te fazer bem. Mas existem grupos onde muitas vezes nós não somos aceitos de verdade. Pensa aí se não tem algum tipo de grupo onde você realmente não é aceito. E o que quero dizer com não ser aceito?
Quer dizer que dentro daquele grupo não é permitido que você se comporte de determinada maneira que para você faz todo sentido. Então, quando você chega lá, você não pode ter aquele comportamento em função de que o grupo não permite. E se você tem um comportamento inadequado na percepção do grupo, o que vai acontecer? Você vai ser isolado, você provavelmente vai ser chamado sua atenção, etc. Então, nessas situações, como é que você costuma se comportar? Olha, se sou eu já passei muito por isso, de ter que frequentar grupos e ocasiões onde eu não gostaria, tenho que ir. Então, o que eu fazia nessas circunstâncias? Eu procurava ficar mais na minha. Não falava muito, procurava ficar ali, fazer o meu papel, né? Dar um sorriso para cá, um sorriso para lá. Complementa uma frase de alguém, concorda com as coisas, tá tudo certo. Eu tenho uma opinião diferente do que eu estou ouvindo, mas eu não vou falar, porque se eu falar, pode ser que eu não seja bem interpretado, então é melhor eu ficar quieto. E ao fazer isso repetidas vezes, o que é que nós estamos dizendo para o nosso cérebro? Não fale, não se pronuncie, não opine, a sua opinião não tem relevância. De uma certa forma, os outros são melhores que você porque eles têm assuntos, eles têm com o que dar risada, com o que se envolver e você não. Então, quem é você para estar aqui dentro? Muitas vezes eu estou dizendo isso para mim, mas às vezes, como eu disse antes, o grupo mesmo vem a nos marginalizar. E essa é uma grande questão que ao longo da vida, todo ser humano vai evoluindo, vai passando fases e vai evoluindo. É bem comum você ouvir alguém com 50, 60 anos de idade, às vezes dizer para um jovem: se eu tivesse a sua idade, com tudo que eu sei hoje, eu iria fazer isso, eu iria ser aquilo. Por que acontece isso? Porque todos temos as nossas fases e a nossa evolução. Então, existem grupos que não estão alinhados, não estão equilibrados com a mesma fase evolutiva que você está naquele momento. E por não ter esse alinhamento, o que acontece? Dá um conflito aí na convivência, na relação. Você acaba não se sentindo pertencente ao grupo, acaba se sentindo isolado, marginalizado pelo grupo. Porque talvez ali você ache que as pessoas são tão legais e você quer tanto ser parecido com elas, que de repente você insiste em permanecer naquele grupo. Isso vai impactar totalmente na sua vida. Cada vez que você for participar de uma reunião com esse tipo de grupo, você vai voltar para casa com certeza com sentimentos de tristeza, com sentimentos que te enfraquecem. Porque afinal de contas você foi num lugar onde você não se sente bem. Você foi interagir com pessoas as quais você não pode ser você mesmo, porque se você for, você já se sente julgado. Veja, é muito importante que você faça uma reflexão. Quais são os grupos aos quais você pertence hoje? Em quais desses grupos você consegue verdadeiramente ser você mesmo, com as suas opiniões, com as suas crenças, com as suas maneiras de agir, de reagir, aonde você verdadeiramente consegue expressar a sua opinião de verdade, assim, e ser aceito por todo mundo? Esses são os grupos que você deve permanecer. Em quaisquer outros grupos, aonde a sua opinião não seja tão aceita, talvez nem a sua presença seja tão bem aceita, você deve tranquilamente, com muito amor no coração, ir deixando esses grupos ficarem para trás na sua vida. Deixar essas pessoas passarem, deixá-las viver as suas vidas, para que você possa viver a sua. É impossível que você consiga ser feliz vivendo à mercê das outras pessoas, daquilo que está externo a você. Eu acabei de te falar sobre níveis de evolução do ser humano. Existe um nível, o primeiro, o que todo mundo passa por ele, que tem na sua vida, que se chama o nível da superficialidade. Este é um nível da evolução humana que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as coisas externas a nós. E o quanto as coisas externas, as coisas do ambiente, e podem ser pessoas também, o quanto impactam internamente em você. O quanto você depende das coisas externas para ser feliz. O quanto as coisas externas impactam dentro de você de maneira positiva ou negativa. Esse é o nível da superficialidade. Todos nós temos, em algum momento, nós temos um nível de superficialidade, sim. Quem não gosta de, por exemplo, estar com o cabelo bem bonito para chegar numa festa e saber que está sendo percebido pelos outros como uma pessoa bonita, que está arrumada, que está bem apresentável? Quem de nós não gosta disso? Quem de nós não gosta de ouvir um elogio dizendo assim: poxa, você tá bonito, hein? Olha, que legal, que roupa bacana.
Sabe aquela brincadeira? Onde que você vai hoje que você tá tão arrumado, tá tão bonito, tá tão perfumado? Quem de nós não gosta? Gente, isso é nível de superficialidade. A gente precisa disso. Todo mundo precisa. O que nós não precisamos é depender disso para viver. É depender disso para fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, para ser nós mesmos. Isso é uma armadilha fatal, é um sabotador cruel que você vai deixar impactar na sua vida se você agir dessa forma. Então pense, tudo que está fora de você não precisa necessariamente acontecer para que você se sinta feliz. Você precisa se assegurar dos seus pontos mais positivos, daquilo que você tem de mais forte, o que você mais gosta em você mesmo, para que você possa ser feliz. Tem uma outra frase que eu mesmo costumo usar muito, talvez você já tenha ouvido em algum dos meus vídeos ou das minhas palestras por aí, que eu costumo dizer assim: o que está no interior é sempre mais forte que o que está no exterior. Toda mudança que tem que acontecer de maneira impactante na nossa vida tem que acontecer de dentro para fora. E essa é uma grande verdade, essa é a verdade absoluta. Quando você mudar, quando você decidir ser diferente consigo mesmo e deixar toda essa superficialidade de fora, deixar toda essa questão de julgamento, de inseguranças, esses medos, esses bloqueios para trás, quando você decidir eliminar as crenças que estão te limitando e substituí-las por crenças mais positivas, mais fortalecedoras, aí verdadeiramente você vai se transformar. E ao se transformar, você vai transformar os ambientes, porque você passará a ver os ambientes de maneira diferente. Veja como é simples essa questão. Então, eu vou assumir que você gosta de um dia chuvoso e vamos supor que eu não goste, prefiro o dia de sol. Aí amanhece aquele dia, caindo aquela chuva, aquele barulhinho, né? Tudo aquilo lá que quem gosta de chuva vai me entender nesse momento. Tá aquela chuva, essa pessoa vai olhar pela janela e vai dizer assim: que dia perfeito, que fantástico, adoro quando chove. E do lado dela vai ter uma outra pessoa, na mesma janela muitas vezes, dizendo assim: eu odeio quando chove, eu prefiro o dia de sol, porque isso, porque aquilo. Está vendo como cada um tem uma percepção? E quem é que está certo? O dia de sol é melhor ou é o dia de chuva? Qual das duas percepções é a mais correta? As duas são corretas para cada uma das pessoas. Se eu gosto de chuva, para mim, eu não vou concordar muito que o dia de sol é melhor. Mas se eu gosto de um dia de sol, está entendendo? Então, essas são as percepções, esse é o grande jogo da vida. O que não pode acontecer é eu saber que a pessoa ao lado não gosta de um dia de chuva e só para fazer uma média, só para ficar de bonzinho, chegar do lado dessa pessoa, sabendo disso e dizer assim: nossa, hoje está chovendo, que ruim, né? Seria bom se tivesse sol. Só para que a outra pessoa diga: é verdade, eu concordo, eu prefiro o sol. Para que você vai fazer isso? Qual é o sentido disso? Se você gosta de chuva, goste de chuva. Deixe que o outro goste do sol. Vai ter o dia que vai estar sol e vai ter o dia que vai estar chuva. Então, num dia um vai estar feliz, no outro o outro vai estar feliz e está tudo certo. É disso que você precisa se soltar. Então, para que você possa melhorar essa situação aí na sua vida, para que você possa evoluir dentro desse processo e começar um processo de transformação, eu vou te falar algumas dicas aqui bem importantes. A primeira dica que eu vou te falar para que você comece essa caminhada de inverter essa situação. Porque eu aqui não sei quantos anos você tem, quais são suas experiências, sua história. Então, isso vai ser bastante relativo para cada pessoa. Por isso que eu digo começar o processo de transformação. Ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais lento para cada pessoa e está tudo certo. Todos têm o seu tempo para poder fazer essa transformação. Mas se isso tudo que você ouviu aqui está impactando em algum ponto, nem que seja 2% na sua vida, e você acha esse 2% relevante, eu te convido a refletir, primeiramente, sobre quem é você de verdade. A primeira coisa, se alguém te pergunta assim: quem é você? Conta a sua história. Fale sobre você para mim. Será que você conseguiria falar por 1 minuto? 5, 10? Será que você ficaria o resto do dia falando sobre a sua vida, sobre a sua história? Será que você se conhece verdadeiramente e respeita a si mesmo, a sua história, a sua experiência, ao ponto de poder compartilhar com outra pessoa sobre você mesmo? E que história seria essa?
Seria uma história de pontos negativos, de derrotas, de coisas que não deram certo? Seria uma história triste? Seria um drama? Será que seria uma comédia? Ou será que seria uma história de vitórias, de superação? Como é que você enxerga a si mesmo? Como que você enxerga as suas experiências, a sua história de vida que formou quem você é hoje? Você se enxerga como um vencedor? Por exemplo, se você teve muita dificuldade na vida, em muitas situações, teve que superar muitos obstáculos, muitas dificuldades, você enxerga a sua vida como sendo uma história de problemas, de dificuldades? Ou você enxerga a sua vida como sendo uma história de superação, de vitórias, de cair ou de se levantar? Qual é a história que você conta para você mesmo? Qual é o poder que você dá para você mesmo? Para que você não dependa tanto daquilo que os outros acham, o que você acha de você. Então eu te convido, de verdade, que você faça essa reflexão. Se você até quiser, eu te sugiro, te recomendo que você abra uma folha de papel aí, pegue uma caneta, no momento que você puder ficar sozinho, relaxado, bem tranquilo, e comece a escrever um pouco sobre a sua história. Comece a escrever um pouco sobre você e depois leia e veja que história é essa. O que essa história diz para você? Ela te diz que você é uma pessoa forte, vencedora? Ou essa história que você escreveu, ou pensou, etc., ela diz para você que você é uma pessoa perdedora, uma pessoa que não pode fazer as coisas, que é limitada? Está entendendo? Faz sentido? Tudo começa dentro de você. Então comece voltando-se para si mesmo. Espera aí, quem sou eu? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou um profissional da área X, da área Z, etc. Eu sou bom, meus pontos fortes são esses e esses. Os pontos que eu preciso melhorar para continuar a minha evolução são esses e esses. Eu tenho clareza sobre isso. Os meus objetivos de vida lá atrás eram esses. E hoje, onde é que eu estou? Eu estou ainda buscando realizar esses objetivos, eu estou ainda evoluindo para chegar lá. Qual é a percepção que você tem sobre você mesmo? Eu gostaria que você agora se lembrasse do início do nosso vídeo, quando eu falei para você que existem 3 percepções. E a primeira delas é a percepção que você tem sobre você mesmo e sobre o que acontece ao seu redor. E essa é uma verdade, é uma percepção verdadeira. Então agora linkando com o que nós estamos falando aqui, qual é a percepção que você tem sobre você mesmo? É uma percepção forte. Percebe? Faz sentido para você o que eu acabei de falar? Então o primeiro passo é se conectar um pouco com você mesmo, para que você comece a se questionar. Peraí, eu não acredito em determinada coisa, por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou agindo desta maneira? Pense se as coisas são verdadeiramente suas ou se são externas e estão impactando em você. Se estão te fazendo bem ou se estão te fazendo mal. Esse é o primeiro passo, é a primeira dica que eu dou para você. A segunda dica que eu dou para você é que você reveja os grupos aonde você participa. Como a gente falou há pouco, reveja os grupos aonde você está inserido, aonde você pertence. Avalie se a consciência coletiva desse grupo, o comportamento, as crenças, as formas de pensar, de agir, de reagir, são condizentes com aquilo que você acredita. Se você estiver inserido em grupos que divergem daquilo que você acredita, muito provavelmente, quando você estiver junto deste grupo, você vai estar se sentindo meio acuado consigo mesmo. Vai estar se sentindo inseguro, com medo de falar a coisa errada, na hora errada, de se comportar de maneira errada, de aparecer com a roupa que não faz sentido dentro daquele grupo. Então, cuidado, avalie os grupos e as pessoas que estão nesses grupos. Se isso faz sentido para você, se te impulsiona, se te ajuda a evoluir, legal, você deve intensificar a sua participação nesses grupos, porque você tem que se contagiar com coisas que fazem sentido para você, para a sua vida, que possam te fazer evoluir. Mas se você encontrar grupos onde você não se sente muito bem, onde quando você pensa em ir naquele encontro, você já fica um tanto quanto assim complicado consigo mesmo, fica um pouco tenso consigo mesmo, cuidado com esses grupos. Eu te recomendaria que você gradativamente reavaliasse o verdadeiro valor desse grupo na sua vida, para dizer assim para você mesmo se vale a pena você continuar ali ou não. Talvez não faça nenhum sentido mais. Então, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem, não há necessidade.
E o terceiro ponto, muito importante, que eu quero colocar aqui para você, é a sua autoimagem. Nós falamos há pouco sobre qual a sua percepção sobre você mesmo. E tem a ver com esse assunto. Qual é a sua autoimagem? Como é que você se vê? Construa a autoimagem que você tem de você mesmo. Ou seja, faça com que deixe de ser apenas uma percepção sobre você mesmo. Transforme em algo mais palpável. Transforme em algo mais tangível. Como é que a gente faz isso? Para começar, né, como eu disse para você, para começar esse exercício, não tem ferramenta melhor que isso aqui, uma caneta e um papel. Pega uma caneta e um papel, mas se você preferir fazer no celular, no computador, tá tudo certo também, não tem problema nenhum. E comece a escrever assim na folha em cima. Minha autoimagem. E sabe o que você vai fazer nessa folha? Você vai escrever frases que reforçam a imagem positiva que você tem sobre você e ainda a imagem positiva que você ainda precisa ter sobre você. Vou dar um exemplo. Eu posso escrever aqui: eu sou um ótimo coach. Legal. Essa percepção eu já tenho sobre mim mesmo. Não é algo que eu preciso mudar. Mas então qual o sentido de escrever? Para eu trazer para o mundo tangível, para o mundo físico, para isso fazer parte da minha vida, tá aqui, ó, externo, vai impactar no meu interno de maneira positiva. Agora vamos imaginar assim, eu preciso aprender a jogar futebol, como eu disse antes. Então, na minha cabeça, eu não sei jogar futebol. Eu posso escrever aqui de maneira projetada: eu consigo jogar futebol. Eu posso escrever isso, mesmo não sendo verdade? Mas eu não estou mentindo para mim mesmo? Não, você pode escrever sim. Porque, na verdade, não quer dizer que você daí vai virar um jogador de futebol, não é isso? A grande questão é o seguinte: lembra que eu falei do nosso cérebro? Tudo que a gente passa para ele, ele aceita como verdade. E se transforma numa crença ao longo do tempo. Se eu fico dizendo para mim mesmo: eu não sei jogar bola, não sei jogar bola, não sei jogar bola, sou péssimo para jogar bola, o que vai acontecer? É isso que eu vou ser, é isso que eu vou me tornar. Eu nunca vou nem chegar perto de uma bola. Talvez até eu pudesse ser o Neymar Júnior e nem sei disso, porque eu me impedi. Eu disse para mim mesmo que eu não tinha jeito com aquilo. Então, quando eu coloco para mim mesmo, de maneira positiva, aquilo que eu acredito que eu preciso melhorar, eu já estou implantando também no meu cérebro crenças novas, crenças fortalecedoras, crenças que me dizem: você é bom nisso, você é bom naquilo. Então eu posso escrever assim: eu sou uma pessoa que me comunico bem, eu sou um ótimo líder, eu sou uma pessoa benquista pelos outros. Aonde eu chego, eu sou bem querido pelas pessoas. Aonde eu vou, eu me destaco positivamente. Eu sou um vencedor. Eu consigo realizar os meus objetivos. Eu consigo atingir as minhas metas. Eu dependo apenas de mim e daquilo que está dentro de mim para ser feliz. E assim por diante. Escreve um conjunto de frases, quantas você quiser nesta folha. E para que isso passe a fazer parte da sua vida, você tem que fazer o seguinte: você tem que ler essas afirmações positivas para você mesmo. O mais bacana é que você consiga fazer isso antes de dormir e logo ao acordar de manhã. Isto porque no processo do sono existe toda uma questão aí da neurociência que explica algumas coisas que acontecem no nosso cérebro quando nós estamos dormindo. Então é legal você ler isso antes de ir para a cama. Aquilo vai ficar ecoando e vai ficar gravando no seu cérebro durante a noite. E por que ao acordar de manhã? Ora, porque quando a gente acorda pela manhã, muitas vezes nós já acordamos pensando em desafios. Puxa, eu nem saí da cama ainda, né? Já estou pensando: nossa, hoje eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, eu tenho que fazer isso. De repente eu não gosto de chuva, né? Olho para a janela, está chovendo, nossa, hoje está chovendo. Então essas coisas te enfraquecem logo pela manhã. Então quando você levanta de manhã, pega uma folha e começa a ler: eu sou incrível, eu sou o máximo, eu sou poderoso, etc. Você já se empodera de uma energia positiva, uma energia muito bacana para que você possa encarar esse dia. Não duvide que isso aí vá dar certo, tá? Não fique assim cético. Eu te convido, te recomendo que você faça primeiro. A gente também tem que deixar um pouco de lado o espírito julgador às vezes. Porque o ser humano é um julgador de primeira linha, a gente julga tudo. Principalmente quando a gente vê pela primeira vez.
Então, se você nunca ouviu isso que eu estou te dizendo e já veio uma voz na sua cabeça dizendo assim, isso aí nada a ver, eu não vou escrever uma folha e ficar lendo para mim mesmo, isso não vai mudar a minha vida. Cuidado, cuidado, você já está julgando uma situação que você não experimentou. Eu te recomendo que você faça, que você execute e depois de ter passado pela experiência, aí sim você diga assim, não, isso aqui não fez sentido. Ou, nossa, isso fez toda a diferença na minha vida. Vou até contar para outras pessoas porque eu vou ajudar outras pessoas. Então, se dê a oportunidade de passar por essas curas. Lembre-se, o mais importante de tudo aqui é que você tenha as suas crenças muito fortes, positivas sobre você mesmo, sobre a vida, sobre tudo o que faz sentido para você. E é importante você saber que crenças limitantes que nós já temos aí na nossa mente, que se criaram ao longo da vida, elas não podem simplesmente ser deletadas, como se fosse um computador. Vou lá, seleciono a crença, pum, sumiu, isso aqui não faz mais sentido para mim, agora estou me sentindo bem. Não é assim. As crenças limitantes, elas continuarão na sua mente. Porém, quando você substitui as crenças limitantes por crenças fortalecedoras, aí sim a sua vida vai começar a mudar. A crença limitante vai ficar lá, ela sempre vai estar ali. Porém, ela deixará de ser acionada pelo seu cérebro tantas vezes ao longo do dia, ao longo da sua vida. Você vai começar a acionar as crenças fortalecedoras, aquilo que realmente te empodera e te leva para frente na sua vida. É assim que as crenças limitantes vão ficando para trás e você vai renovando a sua mente para que você possa verdadeiramente ser feliz, possa encontrar consigo mesmo a alegria que você precisa para se sentir pleno, realizado em qualquer lugar que você chegar. Esteja lá quem estiver, seja o evento que for. Você é você e você se basta. Não precisa da opinião externa para que você possa se sentir assim ou se sentir de determinada maneira. Basta que a sua opinião seja positiva sobre você e estará tudo certo, tudo tranquilo. Então vamos encerrando por hoje aqui esse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Te convido a dar uma curtida aí nesse vídeo, a compartilhar com as pessoas aí dos seus grupos, né? Aquelas pessoas que vai fazer bem aí receber essa mensagem. Se ela impactou para você, eu vou ficar também muito feliz se você deixar um comentário dizendo qual foi o impacto que esse vídeo teve na sua vida. Isso vai me trazer uma alegria muito grande para a minha missão aqui de impactar a vida das pessoas positivamente. Tá joia? Agradeço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!